nos momentos certos, para nós cumprirmos esse chamado e fazer aquilo que Deus espera de nós. Agora, os títulos, e também ressalta as pessoas. Diz que eles eram profetas e doutores. Entre eles estavam Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo. Estavam entre eles. Esse destaque é muito interessante. Mas logo na sequência eu pedi que vocês repetissem o que o texto diz: e servindo eles ao Senhor. Em alguma versão talvez esteja e ministrando eles ao Senhor, porque a palavra ministério na Bíblia significa servir. Repetindo, a palavra ministério significa servir. Ministrar é servir. Ser ministro é ser servo. Ser pastor é ser servo. Ser diácono é ser servo. Ser obreiro é ser servo. Não há título que tire a nossa posição de servo. Não adianta alguém achar que porque recebeu o título ele deixou de ser servo. Como tem gente que está enganada, porque estão pensando nas suas posições e se esquecendo que ser servo é uma disposição. Não sei se você percebeu aqui o trocadilho com as duas palavras. Tem pessoas que estão mais preocupadas com a posição do que com a disposição. Eles querem mais títulos do que serviço. Mas eu posso afirmar com a garantia que o Espírito Santo me dá nesta manhã: a posição mais elevada que você pode chegar é a posição de servo. Porque quem serve se identifica com aquele que deixou a posição de glória, se diluiu no meio do seu povo, tirou de si a toalha, pegou a bacia para lavar os pés dos seus discípulos, porque ele disse: esta é a maior posição de honra que alguém pode alcançar, ser servo. E às vezes eu fico preocupado porque vejo tanta gente disputando títulos e disputando cargos, e tão preocupadas em crescer na posição, que se esquece que o maior crescimento tem que ser na disposição. Vocês entenderam o termo? Posição é lugar. Quando eu me posiciono, eu estou no lugar. Posição não diz muita coisa, porque se você ficar parado no mesmo lugar, você não vai para lugar algum. Quem me entendeu, diga amém. Você só consegue ir à frente se você se dispor. E o que Jesus nos ensina no seu processo de liderança e de ministério é que o ministério é disposicional. Repito, o ministério é disposicional, não é posicional. Oh meu Deus, mexe conosco, Senhor. Não estou dizendo que não vale o teu título, não estou dizendo que não vale a tua posição. Aqui em Atos 13 foi claro quem era que estava ali a respeito dessas posições. Tinha profetas, tinha doutores, tinha mestres, tinha pessoas de posição, mas eles dizem assim: eles só estavam ali porque eles estavam servindo. Porque quem tem posição e não serve está parado, orgulhoso, vaidoso. Oh meu Deus, água parada, meu irmão, só serve para atrair mosquito. Água parada resulta em chikungunya, dengue. Mas água em movimento é coisa diferente. A Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava, se movia sobre a face das águas. Deus não quer nenhum obreiro parado, ele tem que se dispor. E dispor é sair da posição para fazer alguma coisa para o Senhor. Se você entende isso, diga glória a Deus. Deus está nos chamando para tomar uma posição. Então preste atenção: disposição é tomada de atitude. Repita comigo: disposição é tomada de atitude. Você só toma atitude por duas razões: ou
você toma uma atitude porque você compreende um propósito, ou você toma uma atitude por causa de um estímulo. Ou você age por um estímulo, ou você age por um propósito. Quem me entendeu, diga amém. Mas eu vou explicar para ficar mais claro. Algumas pessoas não compreendem o propósito e por isso elas têm que ser estimuladas o tempo inteiro. Quando a igreja não entende o propósito da adoração, ela tem que construir ferramentas de estímulo para o povo cultuar. Quando a igreja não compreende o propósito do dízimo, ela precisa de estímulos para o povo entregar o dízimo. Quando a igreja não entende o propósito do culto, ela depende de pregadores, congressos e etc. para cultuar. Porque ela não entende o propósito, ela está dependendo de um estímulo. Tem igrejas que só vivem de estímulos. Evento, porque quando parar o evento ninguém vai mais. Por quê? Porque ela precisa de estímulo. Tem que estar estimulando o tempo todo, porque esse povo faz alguma coisa, construindo na imagem, na cabeça da pessoa, uma série de fantasias espirituais, para que elas consigam fazer alguma coisa. Mas quando a igreja entende o propósito, aí não importa, meu irmão, não importa, ele vai fazer porque o propósito nos move. Vocês estão me entendendo? Vou dar um exemplo da minha filha. Eu gosto muito de citá-la e agora fico mais feliz em citá-la porque ela se dedicou à missão. Ela é missionária com 18 anos, já está estudando e vai seguir. A minha filha, quando ela tinha 12 anos, ela estudava pela manhã. Quem tem filho adolescente aqui? Eu vi o irmão falar de adolescente, achei lindo aqui, pastor. Parabéns, esse trabalho é lindo. Lá na Bahia, inclusive, nós temos dentro da convenção a união de filhos de pastores, chamado UFIMADEL. É muito lindo isso. Trabalho que inclusive eu tive o prazer de participar também do Nascedor. Eu acho que vai ser muito lindo isso para aqui. A minha filha adolescente, quem tem filho adolescente sabe disso, estudava pela manhã, tinha que levantar às 6h30 da manhã para ir para a escola. Quando dava 6h15, o papai levantava antes e fazia o quê? Filha, levanta, está na hora. Aí ela abriu o olho assim, dizia, bora, levanta. Aí disse, tá bom, já vou. Aí eu saí, ia lavar meu rosto, escovar os dentes. Quando eu voltava, o que eu estava fazendo? Dormindo. Igualzinho o teu. Aí eu chamava de novo, filha, levanta. Filha, está na hora. Aí eu voltava, quando eu saía para fazer alguma coisa, quando voltava, tá ela de novo, dormindo. E a hora passando. E eu ficava já nervoso, porque eu sou muito agoniado. E aí eu de novo, filha, por favor, levante, está na hora. E aí a filha disse, já estou indo, pai. Pai, então tá bom. Aí eu saía, fazia alguma outra coisa, quando voltava, o que ela estava fazendo? Aí eu ia no meu quarto e dizia, filha, com minha esposa, meu bem, vai lá porque eu não vou me estressar. Agora é a tua vez de você chamar. Aí meu bem ia, chamava, até ela levantava 15:07. E saía correndo para ir para a escola. A minha filha levantava por um propósito ou por um estímulo. Sabe por que ela levantava só por estímulo? Porque ela não sabia o que significava ir para a escola. Escola não é uma coisa que dá muito sentido para um jovem, um adolescente. Ele diz, e aí ele fica assim, meio que vai mais por obrigação do que por propósito. Agora, quando eles vão crescendo, aí chega um momento em que eles começam a trabalhar. E quando vai trabalhar, no domingo, eles estão lá, descansam. Na segunda-feira, quando dá 6 horas da manhã, não precisa chamar. Ele se levanta e vai. E por que se levanta e vai? Me diga. Porque agora ele tem um propósito. Ele está entendendo que ele precisa trabalhar e eu não preciso mais ficar chamando, bora, levanta. Eu estou mostrando esse exemplo só para dizer aos irmãos que do ponto de vista espiritual acontece a mesma coisa até com liderança. Tem líderes que não são disposicionais, eles são apenas posicionais. E eles ficam esperando que alguém o provoque para ver se ele constrói uma necessidade para sair. O que eu estou mostrando aqui, meus irmãos, é que o serviço disposicional está atrelado a um propósito.
E o propósito já foi dito aqui nesta manhã. Deus tem um plano tão lindo, tão maravilhoso, que Ele desenhou. De Gênesis a Apocalipse está desenhado o plano de Deus. O plano de Deus começa com o casamento em Gênesis e termina com o casamento em Apocalipse. Começa com Adão e Eva se casando e termina com Cristo e a igreja se casando. E durante todo esse percurso Deus está costurando um alfeiro. E aí Ele chama obreiros, homens, mulheres para se envolverem nesta obra, dizendo: desponte e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. E aí você se dispõe para fazer e começa a fazer por causa do propósito, até chegar o grande dia em que o Senhor dirá: vinde benditos do meu Pai, tome por ela seu reino, que nos está preparado. Nós sabemos o que estamos fazendo. Não estamos aqui por causa de uma convenção, ou de um cargo, ou de uma denominação. Estamos aqui porque Deus nos deu a graça de fazer parte desse povo e dizer: que privilégio eu tenho de me dispor ao Senhor para fazer o que Deus quer que eu faça. Mas qual é o problema que a gente tem? É que os líderes, quando eles se posicionam como líderes, um espírito de vaidade vem sobre eles. Um espírito de vaidade e parece que não é só vaidade, não, é um espírito é um parasita que estaciona a pessoa e torna ela inoperante. Você já notou que tem diáconos que antes de ser consagrado a diácono, ele faz tudo de diácono, na hora que você quer consagrado para de fazer? Já viu que o diácono faz um trabalho excepcional como diácono? Você consagra presbítero, ele parou. Ele diz: cheguei onde eu queria. Cheguei na posição. Peraí, mas aí é que tem que servir. Eu repito, não é o teu título. Não é a posição que eu sou, é a disposição de fazer o nome do Senhor glorificado através do trabalho desta casa. Agora preste atenção, porque eu quero correr aqui. A Bíblia, quando fala de serviço ou de ministério, a palavra ministério significa o quê? Vou ter que pregar de novo. Ministério significa servir. Nunca esqueça isso. Ministério é servir. E a palavra ministério na Bíblia, ministério, a que foi traduzida, aliás, a gente encontra a palavra ministério na Bíblia, mas quando busca a raiz de onde ela foi traduzida, tem 3 palavras muito curiosas que são traduzidas por ministério. A primeira palavra é servo, diga servo, que em grego é doulos. A segunda palavra é remadores. Sabe o que é, né? Remar. Remadores, que em grego é ruperetes. E a terceira palavra é diaconoi, que é diácono, garçom. Primeira palavra é doulos, que quer dizer servo. A segunda é ruperetes, que quer dizer remadores. E a terceira palavra é diaconoi, que a gente conhece como diáconos, mas que são garçons. Preste atenção. Quando a gente fala de servo, de doulos, nós estamos falando do serviço que o ministro presta a Deus. Ele está na direção vertical. Servir a Deus. As 3 direções de serviço. A primeira direção é a Deus. E eu quero falar sobre isso, irmãos, porque lamentavelmente tem muitos obreiros que servem a causa sem servir a Deus. Não sei se é o caso aqui, não vou arriscar dizer. Mas tem gente que está tão ocupada com a causa que se esqueceu de que ele primeiro tem que servir a Deus. Ele não jejua mais, ele não ora mais, ele não lê a palavra, ele não dedica, ele não tem devocional, ele não tem costume de manusear a palavra. Ele só pensa assim: já estou habilitado. Eu já vi muitos pastores que até para pregar, ele resolve, ele fica procurando na hora o texto ali. Meu Deus, o que eu vou falar hoje? Aí pega aqui um texto, pega uma caneta, faz uns rabiscos e vai, prega, e prega bem. Prega bem. E quando ele termina de pregar, recebe os elogios, a pessoa diz: uau, sabe o que isso faz com ele? Alimenta nele esse comportamento de não buscar mais a Deus, porque ele confia muito na sua capacidade e no seu talento.
confia tanto que ele diz: dá para que orar. Eu não vou citar nomes por respeito à posição de uma pessoa famosa, mas que eu estive acompanhando por um tempo. E aí essa pessoa foi pregar em uma igreja de dentro do campo que nós administrávamos. E eu fui com essa pessoa, terminaram de pregar, ficamos até mais ou menos 2 horas da manhã conversando, e a pessoa contava muita história, e a gente ria muito, muito divertido. Foi muito divertido. E aí quando terminamos aquela conversa, que não teve nada de espiritual, só contando histórias, também não era pecado não, mas só contando história, contando história. Quando terminamos a conversa, eu perguntei assim: irmão, me diga uma coisa, só por curiosidade, quanto tempo você ora por dia para pregar tão bem? Eu estou dizendo que eu vivi essa experiência, eu não estou dizendo que alguém contou, não. Eu perguntei àquele cidadão: quanto tempo você ora por dia para pregar tão bem? E prega bem, gente. Se vier aqui e fala 2 horas, levanta esse povo, faz a gente entrar no manto, prega muito, confesso. Ele disse: já orei muito. Teve uma época da minha vida que eu ia para o monte, eu ia para não sei onde, falava um bocado de coisa. Eu fiz isso, fiz aquilo, participava das vigílias, só orava e tal. Falei: não, estou perguntando agora. Agora, meu irmão, agora eu não preciso orar. Agora a minha oração é a oração de Jabes. Já viram a oração de Jabes? A oração de Jabes na Bíblia é aquela oração curtinha. Só diz: Senhor, abençoa a minha vida, sê comigo a tua mão, alarga as minhas fronteiras. E aí Jabes se tornou mais ilustre dos seus irmãos, com uma oração curta. A oração de Elias, diante do desafio com os profetas de Baal. Aí ele pega esses pontos e diz assim: hoje minha oração é assim, e Deus me usa. E eu fiquei escandalizado. Porque, meu irmão, você não ora, não é para se capacitar. Você não ora, não é porque você quer pregar bem ou pregar mal. Você não ora, não é porque você quer fazer um bom trabalho ou um mau trabalho. Porque às vezes você faz um bom trabalho sem orar. Tem gente que nem crente é e faz um bom trabalho. Você ora porque a oração te conecta com Deus, porque a oração te dá intimidade com Ele, porque a oração te leva. Eu vi o pastor falando agora do poder da oração. A oração move os céus, a oração faz Deus também agir, e nós nos dividimos na presença do Senhor através da oração. Nós não oramos porque precisamos de algo, nós oramos porque precisamos falar com o dono da obra e dizer: estou aqui, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, eu quero mais de Ti, Senhor, eu tenho que ser crente, porque antes de servir ao outro e à causa, eu tenho que servir a Deus. E este é o chamado do Senhor para os ministros. Está escrito aqui: servindo eles a quem? Ao Senhor. O Espírito Santo desce, servindo ao Senhor. Como é o teu dia, meu irmão? De verdade. Como é que você faz todas as manhãs quando você acorda? Eu não sei, talvez eu esteja falando até para o público errado, mas não é, porque o Senhor já usou alguém aqui hoje para dizer: pode dizer, porque é isso que eu quero falar. Então, meu irmão, me perdoa com muita sinceridade. Eu sei que Deus não perde o endereço. Mas como é o teu dia pela manhã? Você levanta, qual a primeira coisa que você faz? É o WhatsApp, é rede social? A primeira coisa que você faz é quem mesmo? O que você está falando? Antes de você fazer qualquer coisa, você deveria parar tudo e servir ao Senhor. Meu Deus, eu estou falando algo debaixo da autoridade do Espírito Santo. Eu quero cantar mais. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho certeza e convicção de que já foi falado aqui nesse público: Deus vai se mover neste estado do Rio Grande do Sul, através de pessoas que têm um compromisso antes de tudo com Ele, para dizer: Senhor, eu sirvo a Ti. Todos os dias eu coloco meu rosto no pó para dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Isso é só uma coisa: orar. Não até que Deus te ouça, mas até que você ouça a Deus. Põe o joelho no chão. Ore. Quanto
você estiver orando. Eu, quando era adolescente, li um livro que eu achei muito interessante. Eu acho que esse livro já não existe mais em si. Era um livro de fantasia. Fantasia não, de... como é que fala? Ficção evangélica. O livro chamava Este Mundo Tenebroso. Conhece isso? Este Mundo Tenebroso. E nesse livro falava que quando a igreja orava, é muito curioso porque para adolescentes foi muito bom para a minha cabeça. Diz assim, quando a igreja orava, os anjos se fortaleciam. Quando a igreja parava de orar, aí os demônios ficavam meio que ousados demais contra a igreja. Mas quando a igreja orava, os anjos se fortaleciam. E na historinha lá, é uma história, claro, mostra que no final das contas a igreja vence, porque a igreja ora. No segundo livro, o diabo descobre que o que faz ele perder é a oração da igreja. Então o que ele faz? Ele coloca dentro da igreja uma mulher, entre aspas, profetiza, que toda vez que a igreja era chamada para oração, ela inventava alguma coisa em nome de Deus para impedir a oração da igreja. Aí a igreja não orava. E aí a igreja foi enfraquecendo, a igreja tinha uma escola do lado e ela vai enfraquecendo porque o povo não orava. E aí até Deus abriu os olhos do pastor, porque isso era de outra cidade, para que ele entendesse que sem oração nós não vencemos. Glória a Deus. Quanto tempo você gasta de oração? Eu estou falando de verdade, irmão. Eu tenho certeza que Deus está encontrando alguém aqui. Aleluia. Qual é o teu tempo de serviço a Deus? Em primeiro lugar, sirva a Deus. Segundo lugar, eu disse que a outra palavra de servir, primeiro foi doulos, né? Servir a Deus. A segunda é remador, porque rubereta significa remadores. Aí Paulo fala lá em 1 Coríntios 4 que os homens nos considerem ministros do Senhor. 1 Coríntios 4, quando ele diz que nos considere ministros, ele está dizendo que nos considere remadores. Eu acho tão lindo isso, gente, porque Paulo estava falando sobre uma figura que era muito conhecida na época dele. Os remadores ficavam no porão das embarcações. E o que esses remadores faziam? Remavam. O barco só andava por causa dos remadores. Estão entendendo, não? Eles não eram vistos, eles não estavam no leme, eles não tinham destaque, nenhum holofote para eles, ninguém sabia quem eles eram, mas o barco só andava por causa dos remadores. Paulo está dizendo em outras palavras assim: não se preocupe se alguém não te vê, se alguém não te aplaude, se alguém não te nota, se alguém não te elogia, se alguém não faz isso, se alguém não faz aquilo. Tão somente reme. Porque o piloto tem o leme na mão e ele vai dar a direção que ele quer, mas o movimento quem vai fazer somos nós. Pastor, eu não entendi. Não é o Espírito Santo. Claro que é o Espírito Santo agindo em nós. Você acha que o remador tem força para remar uma obra dessa se não for pelo Espírito? Não é o braço forte, não. É a disposição de remar. E eu estou dizendo a vocês, irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus está dizendo: onde estão os remadores? Onde estão aqueles que como é que é o nome o leme? Não, não é leme não. O remo, que pegam o remo e começam a remar. Onde estão eles? E que o Senhor te encontre aqui nesta manhã e você diga: conte comigo, Senhor, eu vou fazer o que me cabe fazer e o teu nome será glorificado. Pega o remo. A gente canta o hino, né? Solta o cabo da nave, toma o remo e navega, porque no comando está ele, no controle está ele sabe o que está fazendo. Vai entrar em tempestade, não tem problema, não se preocupe, continue na tua posição, só rema, somente rema. E ele vai fazer tudo acontecer para a honra e para a glória do nome. Quem entendeu, diga glória. Deixa eu encerrar. Terceira palavra é diaconói. Diaconói significa servir aos outros. Então presta atenção: você serve a Deus, servindo a Deus diretamente. Jejum, oração, devoção, leitura da palavra, adoração, busca do Senhor, espiritualidade. E onde você estiver, você serve.
Servir a Deus fazendo a obra, remando, e servir a Deus servindo aos outros. O problema é que esse terceiro a gente não quer. A gente quer mais servir a obra remando do que servir aos outros na diaconia. Porque você acha que quando Deus olha para você, Ele vê o teu rótulo e o teu título? Não, Ele só vê a tua disposição de servir. E servir aos outros é uma forma também de glorificar a Deus. Você serve aos outros em também duas direções: os que estão dentro e os que estão fora. Sirva-os de dentro com o conteúdo que é necessário para prepará-los, e sirva de fora com a pregação do Evangelho poderoso que transforma a vida. Deixa eu caminhar agora para a conclusão. Servir ao Senhor requer excelência. Quem entendeu, diga amém. Você é um servo excelente? Não responda, por favor. Não responda. Só pense. O que é servir com excelência? Servir com excelência não é perfeição. Excelência não é perfeição. Alguém que já pensou que excelência é perfeição? Não é. Não necessariamente. Tudo que é perfeito é excelente, mas nem tudo que é excelente é necessariamente perfeito. Entenderam? Sim ou não? O que é perfeição? A palavra perfeição significa feito até o fim. Perfeito. Perfeito significa feito até o fim. Não precisa de complemento. Quando é perfeito, não precisa de mais nada. Por exemplo, o sacrifício da cruz é perfeito. Não precisa de mais nada. Entenderam? O agir de Deus é perfeito. Não precisa de mais nada. A Bíblia diz que Deus sabe o fim desde o começo. Ou seja, Ele já faz tudo perfeito. Tudo que Deus criou é perfeito. Não precisa de complemento. Então, perfeito é aquilo que foi feito até o fim. E nós não somos perfeitos. Ou somos? O apóstolo Paulo diz assim, Filipenses: quanto à perfeição, irmãos, julgo não tê-la alcançado, mas uma coisa eu estou fazendo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus, o perfeito. Depois Paulo diz no versículo 15: e nós que somos perfeitos. Que isso, Paulo? Você acabou de dizer que nós não somos e agora somos. Como é que é isso? Vai buscar isso aí na teologia para você entender que o primeiro perfeito é no sentido de feito até o fim. O segundo perfeito é o processo perfeito, para esse processo correto, cumprindo o propósito. Por exemplo, se você compra uma geladeira, o que você espera que a geladeira faça? Gere. Se a geladeira esquentar, você diz o quê? Está com defeito. Defeito significa não está com funcionamento perfeito. A geladeira pode ser velhinha, pode ser meio que com a portinha meio assim troncha, mas se ela estiver gelando, o que você diz? Funciona perfeito. A cadeira sim, mas está funcionando perfeito. Ou seja, do ponto de vista do funcionamento e do propósito que ele atinge, ele é perfeito. Então, preste atenção, que Paulo está dizendo: eu não estou concluído ainda, porque Deus está mexendo comigo, enquanto a perfeição julgo não ter alcançado. Mas uma coisa eu faço: eu estou seguindo um propósito e estou funcionando corretamente. E como isso está dando certo, eu posso dizer: nós que somos perfeitos nesta funcionalidade, continuamos seguindo a mesma regra. É a regra da excelência. Quem entendeu, diga amém. Então deixa eu concluir. Já falei concluir 3 vezes, não foi, gente? Então acho que não vou concluir, não. então deixa. Pastor me deu mais 15 minutos. Olha que bênção. Pastor me deu mais 15. Você me dá mais 15 minutos aí também? Então somam 15 mais 15 mais 15. Já terminar para 2 horas também. Mas vamos lá, preste atenção no que eu vou dizer. Irmãos, vamos considerar, por favor, alguns já me ouviram do que eu vou dizer agora, mas não se preocupe, ouça de novo, porque para a excelência o óbvio não existe. Repito, para a excelência o óbvio não existe.
Não deixe de falar o que você já falou, pensando que as pessoas já sabem, porque elas vão continuar medíocres. Para a excelência, o óbvio não existe. Continue falando, continue falando, continue falando. Mesmo que você já falou 10 vezes, fala 20. Até que fique excelente. Estão entendendo, senhor? Vamos lá. Então veja bem. Entre a incompetência e a excelência tem um trânsito. E o meio disso, o meio é a média. Olha bem, incompetência, excelência e média. Tudo que está na média é medíocre. E o que está na mediocridade é o mínimo necessário a ser feito. Quem me entendeu, diga amém. Mas eu vou explicar assim mesmo. Quando você vai para uma escola, para você ser aprovado, você precisa atingir o quê? Hein? Média. A média é o quê? Diga assim, o mínimo necessário para passar. Fala aí. O mínimo necessário para passar. Estão vendo? Se a média for 7, quanto você precisa para passar? Se a média for 5, você precisa de? Se a média for 1, você vai dizer que não presta, né? Está nivelado por baixo. Mas pelo menos 5, né, gente? De 0 a 10, pelo menos 5. Média significa o mínimo necessário. Prepara aí, tá? O que eu vou te dizer. Média significa o mínimo necessário. Sabe qual é o nosso problema? Isso é problema da humanidade. Da humanidade. Não é só da igreja, dos líderes da igreja, não. Da humanidade. Quando Deus fez o homem, diz a Bíblia assim, lá em Eclesiastes, Deus fez o homem perfeito. Mas aí o homem procurou encrenca para si. Porque ele resolveu ouvir a voz do diabo, que entra na história e deforma. Olha bem, deforma. Repita essa palavra aí, deforma. Só para você segurar ela aí, porque já já concluo. Deforma o homem, e aquele que era perfeito foi jogado lá na zona da incompetência. Ficou tão incompetente, mas tão incompetente, que até para ser medíocre ele se esforça. Alguém pegou? Ele é tão incompetente que para chegar na média ele faz o maior esforço, para fazer o mínimo necessário. Ele estuda muito, ele queima as pestanas e ele é assim, tem que tirar pelo menos a média. Aí quando ele tira a média, ele passei. Aplica isso para a tua vida para você ver se não é assim. Quando faz o mínimo necessário, você elogia. Fiz o mínimo necessário. Quer que eu dê um exemplo prático para o obreiro? O pastor diz assim, irmãos, reunião amanhã 9 da manhã. Que horas? Que horas? Qual é o mínimo necessário para você chegar? O mínimo necessário. Porque o padrão aqui da excelência foi um pouco mais elevado, disse 15 para as 9. Mas o outro ali disse 9. Se você chegar 9 em ponto, o que você diz? Cheguei no horário. Você só foi medíocre. Aí, gente, já olhando comigo com raiva. Olha comigo com raiva, não, irmão. Fica sorrindo para ninguém pensar que é com você que eu estou falando. Fica leve. Já é medíocre porque só fez o mínimo necessário. E se elogia. Ninguém me dá os créditos porque eu faço tudo certinho. Marca para 9, eu chego 9. Irmão, você só está sendo medíocre porque fez o mínimo necessário. Para ser excelente, você tem que atravessar a zona da mediocridade para a zona da excelência. Meu Deus! Não estou inventando nada. Jesus, quem disse isso, disse assim, você sabe, se te obrigarem a andar uma milha. Não estou ouvindo. Vocês estão com voz aí mais do que eu? Se te obrigarem a andar uma milha, fala forte aí, meu Deus, pelo amor de Deus. Ande 2. Por quê? Por quê? Porque se andar só uma, você só faz o mínimo necessário.
E eu não te chamei para ser medíocre, eu te chamei para excelência. Briga com ele, irmão, porque o padrão dele é de altíssima excelência. Aleluia. Deus não faz nada. Até para te responder, a Bíblia diz assim, ó, ele te responde com muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos, porque é o que a gente pede ou perde, ou pensa. Se Deus só responder o que pede ou pensa, fica na mediocridade. Deus não é medíocre. Ele diz: não te surpreender, eu vou para a excelência. A zona da excelência é a zona de Deus, é onde Deus trabalha. Oh meu Deus! Mas tem obreiro. Ah, bom demais, para que isso? Mas para que aquilo? Mas para que isso? Irmão, para quê? Para quê? O obreiro vai trabalhar, porque se você trabalha fora, no comércio, escuta aqui, por favor, seja excelente lá também. Não é porque você só ganha 10 que você faz por 10. Quem trabalha pelo que ganha não merece ganhar pelo que faz. Ele só ganha 10, então eu não fiz isso aí, então não é para fazer aquilo. Irmão, que excelência é essa? Deixa que os outros façam. Ah, meu irmão, com todo respeito aos funcionários públicos, deixa isso para a estrutura pública, que no máximo faz o mínimo. Olha, estou falando aqui não, tá vendo? Por favor, pula essa parte aí, por favor. Pula essa parte, eu não falei nada disso, não gravem, por favor. Mas tem que ter cuidado com o que fala, né? Porque qualquer coisa que você fala já está na internet. Escuta, servos do Senhor. Uma das coisas que mais me admiram, pastores, quando a gente estuda Max Weber, ele escreveu um livro chamado assim, com todo respeito aí a Weber, que agora o baiano ousado vai dizer que Weber errou. Max Weber escreveu um livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Quando ele estava analisando a performance dos crentes na Alemanha, ele descobriu que os crentes tinham mais riqueza do que os outros, eram mais ricos, mais prósperos. Aí ele disse: esses caras são capitalistas. Aí ele foi investigar e aí ele descobriu que os crentes não trabalhavam por causa do dinheiro. Não. Mas aí Weber resolveu interpretar dizendo assim: eles acham que Deus é rico, e aí eles trabalham dizendo: quanto mais eu for rico, eu serei perto de Deus. Que engano! Claro que eu fui aqui extremamente simplista. Vocês que são de sociologia, me perdoem, tá? Eu fui simplista na argumentação, mas se quiser aprofundar, depois a gente conversa. Porque eu escrevi uma tese sobre isso no meu mestrado de teologia pastoral. Quando eu estava falando sobre isso, eu escrevi sobre isso. Escuta aqui o que eu vou dizer a vocês. Weber se equivocou, porque quando você estuda a história que tem influência desde a Reforma Protestante de 1917, quando Lutero muda uma palavra, ou traduz uma palavra, a palavra vocação, ele dá um novo significado a essa palavra, dizendo assim: todo crente tem uma vocação. Olha bem, o que o crente fizer, porque antes se pensava que vocação era coisa só dos monges, daqueles que saíam para um monastério, ou dos bispos, ou dos padres. Lutero diz assim: não, todos têm uma vocação, todos. E ele diz assim: não importa se ele vai ser sapateiro, se ele vai ser cozinheiro, se ele vai ser lavrador, se ele vai ser pastor, ou se vai ser um bispo. Todos têm uma vocação, e a vocação deles é glorificar a Deus com o que eles fazem. Os crentes incorporaram isso. Se isso acontecesse hoje, hein, gente? Os crentes incorporaram isso e eles começaram a trabalhar como sendo para Deus. O apóstolo Paulo instruiu dizendo assim: irmão, olha, quando você tiver que fazer alguma coisa, faça como para Deus. Imagina Deus entrando na loja que você trabalha. Imagina Deus entrando. Como é que você faria? Gente, para tudo, pelo amor de Deus, deixa eu atender esse aqui. Aí ela atender Deus. Claro que eu aqui fiz apenas uma ilustração, porque é isso que Paulo diz. Agora, por que quando chega alguém que você olha assim, fala aí, você quer? Porque tem gente que atende assim, né? Fica à vontade aí, tá? Pode. Você falaria isso para Deus? Deus, fica à vontade aí. Procura
senhor quiser, depois o senhor me diz. Até nesse sentido, Paulo está dizendo: se você vai tratar alguém, trate como se fosse o Senhor, porque o padrão de Deus. Aleluia! Segura lá. Então, Weber se equivocou porque os crentes prosperaram, não foi porque eles queriam riqueza, porque eles não trabalhavam pelo dinheiro. Repito para quem quer ouvir: não trabalhavam pelo dinheiro, eles trabalhavam para glorificar a Deus. E quando você põe o foco correto do teu trabalho, Deus honra. Glória a Deus! Então Deus diz assim para aqueles que servem: sirva com excelência, não seja medíocre no serviço, mas sirva com excelência. Eu queria que vocês gritassem como se vocês estivessem falando para quem está longe: sirva com excelência. Isso aí. Se você estiver na incompetência, você vai se esforçar para fazer o mínimo necessário. Mas se estiver cheio do Espírito Santo, Glória a Deus! Aleluia! O pastor leu aqui um texto de Paulo Romanos dizendo assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Conformar é entrar na forma dele. De novo, conformar é estar na forma de alguma coisa. Conformar é ter a forma da forma. Estão pegando aí? O bolo redondo, como é que era a forma? Tão óbvio, né? Um bolo redondo, a forma era, basta olhar o bolo, nem precisa olhar a forma, porque o bolo traz a imagem da forma. Pegou? O bolo tem a imagem e semelhança da forma. De novo, o bolo tem a imagem e semelhança da forma. Glória a Deus! Mas se o bolo for deformado, ele perde a imagem e a semelhança da forma. O que o diabo fez com o bolo chamado homem foi deformar o homem. Aí o homem passou a ser uma forma deformada para os outros homens. E o mundo, portanto, tem uma forma deformada, a forma da incompetência, a forma da rebeldia, a forma do pecado, a forma do esforço sem resultado. Essa forma da incompetência é a forma do mundo. Paulo está dizendo: não entre na forma do mundo. Quando ele diz não vos conformeis, ele diz: não entre na forma do mundo, mas transformai-vos. Transformar é um processo de metamorfose. Em grego é metamorfos. Tirar a forma, não é mudar, é transformar. Tem gente que muda e depois desmuda. Ele é igual o gelo. Antes era água, mudou para ser gelo. Quando sai da geladeira, vira água de novo. Tem gente que é assim. Mas quando você é transformado, é um processo da borboleta. É uma lagarta se tornando borboleta e nunca mais volta a ser lagarta. O Senhor está dizendo assim: metamorfos, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis. Fique de pé aí, por favor, começar, só isso. Para que experimenteis o quê? Vamos lá, experimenteis o quê? Diga: a boa, agradável e perfeita. Veja que não é boa, perfeita e agradável, como a gente diz. É primeiro a boa, agradável e perfeita. É um processo. Só tem aquela versão na linguagem de hoje que diz boa, perfeita e agradável. O resto é que todas as Bíblias estão dizendo boa, agradável e perfeita. Porque são os 3 níveis de excelência de Deus. Deus não trabalha com mediocridade. Tudo que Ele começa é bom, agradável e perfeito. Ele
diz, para experimentar, diz assim: filho, vem, transforme a vossa mente, para você experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Deus te tira da zona da incompetência e te leva para a excelência, dizendo: é isso que eu faço com aqueles que me servem e que querem ser cheios do Santo Espírito. Receba a bênção do Senhor sobre a tua vida, no nome de Jesus. Aplica isso para a tua vida, para você ver se está assim. Quando faz o mínimo necessário, você elogia. Fiz o mínimo necessário. Quer que eu dê um exemplo prático para o obreiro? O pastor diz assim: irmãos, reunião amanhã 9 da manhã. Que horas? Que horas? Qual é o mínimo necessário para você chegar? O mínimo necessário. E aqui, o padrão aqui da excelência foi um pouco mais elevado, disse 15 para as 9. Mas o outro ali disse 9. Se você chegar 9 em ponto, o que você diz? Cheguei no horário. Você só foi medíocre. Aí, gente, já olhando comigo com raiva. Olha comigo com raiva, não. Fica sorrindo para ninguém pensar que é com você que eu estou falando. Fica leve. Já é medíocre porque só fez o mínimo necessário. E se elogia. Ninguém me dá os créditos porque eu faço tudo certinho. Marca para 9, eu chego 9. Irmão, você só está sendo medíocre porque fez o mínimo necessário. Para ser excelente, você tem que atravessar a zona da mediocridade para a zona da excelência. Meu Deus! Não estou inventando nada. Jesus quem disse isso, disse assim, você sabe, se te obrigarem a andar uma milha. Não estou ouvindo. Vocês estão com voz aí mais do que eu? Se te obrigarem a andar uma milha, fala forte aí, meu Deus, pelo amor de Deus, diga: ande 2. Por quê? Por quê? Porque se andar só uma, você só faz o mínimo necessário. E eu não te chamei para ser medíocre, eu te chamei para excelência. Briga com ele, irmão, porque o padrão dele é de altíssima excelência. Deus não faz nada. Até para te responder, ele diz assim: ele te responde com muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos, porque o que a gente pede ou perde, ou pensa, se Deus só responder o que pede ou pensa, fica na mediocridade. Deus não é medíocre. Ele diz: me surpreendeu, eu vou na excelência. A zona da excelência é a zona de Deus, é onde Deus trabalha. Oh, meu Deus! Mas tem obreiro. Bom demais, para que isso? Mas para que aquilo? Mas para que isso? Irmão, para quê? Para quê? O crente tem uma vocação. Olha bem, o que o crente fizer, porque antes se pensava que vocação era coisa só dos monges, daqueles que saíam para um monastério, ou dos bispos, ou dos padres. Lutero diz assim: não, todos têm uma vocação, todos. E ele diz assim: não importa se ele vai ser sapateiro, se ele vai ser cozinheiro, se ele vai ser lavrador, se ele vai ser pastor, ou se vai ser um bispo. Todos têm uma vocação, e a vocação deles é glorificar a Deus com o que eles fazem. Os crentes incorporaram isso. Se isso acontecesse hoje, hein, gente? Os crentes incorporaram isso e eles começaram a trabalhar como sendo para Deus. O apóstolo Paulo instruiu dizendo assim: irmão, olha, quando você tiver que fazer alguma coisa, faça como para Deus. Imagina Deus entrando na loja que você trabalha. Imagina Deus entrando. Como é que você faria? Gente, para tudo, pelo amor de Deus, deixa eu atender esse aqui. Aí ela atender Deus. Claro que eu aqui fiz apenas uma ilustração, porque é isso que Paulo diz. Agora, por que quando chega alguém que você olha assim, diz: fala aí, você quer? Porque tem gente que atende assim, né? Fica à vontade aí, tá? Pode. Você falaria isso para Deus? Deus, fica à vontade aí. Para quando o senhor quiser, depois o senhor me diz. Até nesse sentido, Paulo está dizendo: se você vai tratar alguém, trate como se fosse o Senhor. Porque o padrão de Deus
Aleluia. Segura lá. Então, Weber se equivocou porque os crentes prosperaram, não foi porque eles queriam riqueza, porque eles não trabalhavam pelo dinheiro. Repito para quem quer ouvir, não trabalhavam pelo dinheiro. Eles trabalhavam para glorificar a Deus. E quando você põe o foco correto do teu trabalho, Deus honra. Glória a Deus. Então Deus diz assim para aqueles que servem: sirva com excelência. Não seja medíocre no serviço, mas sirva com excelência. Eu queria que vocês gritassem como se vocês estivessem falando para quem está longe: sirva com excelência. Isso aí. Se você estiver na incompetência, você vai se esforçar para fazer o mínimo necessário. Mas se estiver cheio do Espírito Santo, Glória a Deus. Aleluia. Pastor leu aqui um texto de Paulo Romanos dizendo assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Conformar é entrar na forma dele. De novo, conformar é estar na forma de alguma coisa. Conformar é ter a forma da forma. Estão pegando aí? O bolo redondo, como é que era a forma? Tão óbvio, né? Um bolo redondo, a forma era, basta olhar o bolo, nem precisa olhar a forma, porque o bolo traz a imagem da forma. Pegou? O bolo tem a imagem e semelhança da forma. De novo, o bolo tem a imagem e semelhança da forma. Glória a Deus. Mas se o bolo for deformado, ele perde a imagem e a semelhança da forma. O que o diabo fez com o bolo chamado homem foi deformar o homem. Aí o homem passou a ser uma forma deformada para os outros homens. E o mundo, portanto, tem uma forma deformada, a forma da incompetência, a forma da rebeldia, a forma do pecado, a forma do esforço sem resultado. Essa forma da incompetência é a forma do mundo. Paulo está dizendo: não entre na forma do mundo. Quando ele diz não vos conformeis, ele diz não entre na forma do mundo, mas transformai-vos. Transformar é um processo de metamorfose. Em grego é metamorfos. Tirar a forma, não é mudar, é transformar. Tem gente que muda e depois desmuda. Ele é igual o gelo. Antes era água, mudou para ser gelo. Quando sai da geladeira, vira água de novo. Tem gente que é assim. Mas quando você é transformado, é um processo da borboleta. É uma lagarta se tornando borboleta e nunca mais volta a ser lagarta. O Senhor está dizendo assim: metamorfos, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis. Fique de pé, por favor. Para que experimenteis o quê?